Nossa Conversa. De volta com o nosso Jornal da Cidade. E a partir de agora a gente conversa sobre redes sociais, sobre a influência das redes sociais no processo eleitoral, a análise, afinal de contas, os candidatos estão sabendo usar as redes sociais, explorar toda a potencialidade. Eu recebo aqui o professor, consultor, especialista em redes sociais, Alan Cardim. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Ana. Mais uma vez um prazer e uma honra estar com você aqui. Obrigado pelo convite. Alan Cardim, as redes sociais são as grandes protagonistas, as mídias sociais são as grandes protagonistas desse processo eleitoral, Alan? São sim. Olha, eu até arrisco dizer que não desse. Acho que desde trazendo para o planeta, assim, para o Ocidente, desde a eleição lá do Barack Obama nos Estados Unidos, né? Yes, we can. Desde dessa eleição no Ocidente, as mídias sociais, as redes sociais foram determinantes para as eleições. E sobretudo agora, né? Porque todo candidato, ele tem por trás dele equipes fantásticas, né? Que são especialistas na área, que ajudam o candidato e vão determinando os rumos que a campanha vai seguindo. Alan, e nesse contexto, como você atua em redes sociais, em mídias sociais, em redes sociais há muito tempo, os candidatos, o seu olhar macro, os candidatos estão sabendo usar, explorar todo esse potencial das redes sociais, Alan? Nem todos. Eu posso dizer que a maioria sim, porque a maioria se conscientiza que tem equipe, tem profissional bom no mercado. Então eles acabam se abastecendo desses profissionais, montam equipes e acabam tendo uma gestão boa, bacana. Mas alguns candidatos ainda, principalmente da velha guarda, eles não acreditam nessa força da mídia social e acabam deixando em segundo plano. Acreditam ainda que a mídia off é determinante. Eu acredito o seguinte, que as duas andam concomitantemente, uma é tão importante quanto a outra, porque na mídia social você fala com o público jovem, você consegue horizontalizar bastante. Já na mídia off, que é o quê? TV e rádio, aí sim você pulveriza para todo mundo que não está na mídia social e acaba servindo como uma mídia de apoio uma da outra também. Elas se somam, né, Alan? Se somam, com certeza, se coadunam. E as duas bem feitas, aí você consegue falar com mais pessoas de maneira mais eficiente. Alan, qual é o grande acerto dos candidatos? Qual é uma estratégia comum que você está vendo dos candidatos? Você diz, pronto, isso aqui todo mundo está acertando, ou a grande maioria dos candidatos está acertando nas mídias sociais? Justamente conseguir fazer essa concomitância com a mídia off. Não fazer campanhas discrepantes. Então, você está fazendo uma campanha na TV e rádio, você traz para a mídia social, só que com a pegada de mídia social. E como a gente conversou da outra vez, o mais difícil é fazer o simples. E eu acho que muitos candidatos estão enxergando isso, que é falar o simples, falar o que o eleitorado precisa ouvir. Não ficar com tantas conjecturas pautadas em discursos proeminentemente difíceis da população entender. Isso acaba atrapalhando. E quando você traz esse discurso, como a gente está conversando aqui, uma conversa, que as pessoas elas querem se sentir contempladas. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo que tem que depreciar o discurso, a oratória, a retórica. Pelo contrário, você falar o simples é elevar a sua retórica. Isso é. Uma coisa que tem me chamado muita atenção também dos candidatos é que eles estão apostando numa espécie de making off. Sempre eles estão colocando nas redes sociais, por exemplo, não só o discurso, o conteúdo simples, mas o sono ali entre uma cidade e outra, a abordagem do eleitor surpresa, enfim, é uma espécie, a gente chama no jornalismo, um making off que é levado para o online. Isso é uma tentativa de quê, Alan Cardim? Essa é facinho de responder. Humanizar. Desrobotizar, né? Quando nos primórdios, quando começou a usar lá o Twitter, que era a rede maior da época, era tudo muito aquela coisa robotizada. E com a ascensão do Instagram, do Facebook, TikTok agora, né? Que é muito vídeo, né? Muita pegada de vídeo. Então, assim, os candidatos procuram humanizar, mostrar que eles são gente da gente. Trazer essa distância para o menor possível do povo. Falar, não, esse candidato, ele é um cara que nem eu.
assim, se sentir representado. Acho que essa é a grande pegada dessa humanização. Alan, e qual é o grande erro que alguns candidatos estão cometendo em se tratando de mídias sociais? Olha, não formar uma equipe que entenda do processo, que trabalhe, ou quando não forma, ou forma a equipe, não confiar na equipe. Porque as pessoas da equipe que estão por trás ali, redator, social media, toda aquela equipe que compõe, eles são profundos conhecedores, vivem disso, estudam isso dioturnamente. Então, assim, alguns candidatos incorrem em sobrepor as suas ideias, às vezes não aceitar. Claro que tem que haver, o candidato é que sabe da campanha, mas às vezes eles pecam por não ouvir a equipe. Acho que esse é o grande, se eu pudesse citar como você falou, um grande defeito é não agir, não confiar mais na equipe. O impulsionamento, a legislação eleitoral permite o impulsionamento nas redes sociais. Até para quem não é muito afeito às mídias sociais, Alan, eu queria que você explicasse primeiro o que é o impulsionamento. Isso. E depois, como os candidatos estão fazendo esses impulsionamentos. O impulsionamento, no mercado em geral, ele é bastante simples. Você tem lá uma empresa, você entra no Meta, né, que o Zuckerberg mudou, agora o Meta controla tudo, controla o Facebook, o Instagram, o WhatsApp. Então você entra lá no Meta Business, que é, digamos assim, que é a grande loja por trás dos produtos do Facebook, e por lá você faz o cadastro, por lá você gerencia todo esse impulsionamento, só para as pessoas entenderem como funciona. Sim, é como se lá fosse o escritório, né? E a partir daí você faz da sua loja, e é tudo muito simples. Para o candidato é um pouquinho mais complicado, porque quando você é candidato, você faz um CNPJ. E aí sim, você entra com o cadastro na página do CNPJ, senão você não consegue impulsionar, porque tudo tá em concomitância com a lei, né? A lei eleitoral. A lei eleitoral. Isso. A partir do momento que você valida a sua conta com o seu CNPJ e cria um rótulo, podem reparar, quando vocês veem nas mídias sociais campanha de político, lá embaixo tem um selinho, que é o rótulo que a gente chama. Então, esse rótulo atesta que esse candidato passou por todo o processo legal para que ele pudesse estar ali. Então, assim, vencendo todas essas etapas, o impulsionamento é importante, porque você, na mídia social, você vai ter duas visões. A orgânica é qual? Aquela que você posta no dia a dia, como a gente está conversando até agora, e você vai atingir no público. A partir do momento que você impulsiona, você potencializa. Você, além de atingir todo o público que te segue, você consegue atingir outras pessoas que não estão naquele escopo de seguidores. Então esse como eu vou dizer, o furar a bolha que a gente falou aquele dia. Furar a bolha. Você acaba furando sua bolha e falando com mais pessoas possíveis. Agora, Alan, por que em alguns momentos a gente recebe os chamados posts patrocinados? Você está aqui no Instagram e aparece um post de uma determinada candidata. E aí quando eu vou no perfil daquela candidata, o post que eu vi não está lá no feed dela, no Instagram. Como é que acontece isso? Isso em primeiro lugar, é o algoritmo. Também para ilustrar, sabe quando você tá lá no Google, aí tá precisando comprar um ventilador, aí você fica pesquisando ventilador, aí você, não vou mais pesquisar, deixa eu dar uma olhada aqui no meu Instagram e começa a aparecer um monte de anúncio de ventilador. Porque o algoritmo, um motorzinho, né, que a gente chama das mídias sociais, identificou que você tá pesquisando aquilo. Então ele começa a oferecer para você aquilo. A mesma coisa acontece com a sua inclinação ideológica. O Instagram e o Facebook, eles sabem qual a sua inclinação ideológica, religiosa, sabe tudo isso de você. A partir do momento que ele sabe isso de você, ele começa a oferecer candidatos que vão estar em congruência com a sua posição ideológica. Aí é que entra o pulo do gato e o furar a bolha. Porque aí você pode perguntar, mas Alan, se vai oferecer o que você já gosta, como é que vai furar a bolha? Aí que a equipe entra. Quando você vai fazer um anúncio patrocinado de um candidato, por exemplo, progressista, mas você quer que uma pessoa de direita conheça também as propostas dele, não vai chegar nela. Concorda? Seu algoritmo... Se você fizer o orgânico, se confiar no algoritmo. Isso, se confiar no algoritmo, não chega. Tá. Mas a partir do momento que você vai fazer o anúncio, se você começar a escolher palavras-chave que representem o aspecto de direita,
faz toda a campanha e fala, eu quero só atingir o público de direita. Ele vai chegar. Então aí você vai ter um candidato progressista falando com uma visão de direita e vai ter um candidato de direita falando com uma visão mais progressista. É um jeito de você trazer à luz do conhecimento o que o candidato está falando fora da sua bolha. Porque se você pensar, a bolha já está consolidada. Sim. Então o grande desafio na mídia social é você falar com o outro aspecto político. Esse é o desafio. Alan, Instagram é o grande personagem, é o grande ator principal deste processo eleitoral. Como é que você analisa essa rede social, a rede social chamada Instagram? Quando a gente pensa em públicos, é sempre bem segmentado. Você vai ter assim um determinado público que vai estar mais no Instagram, um outro determinado público que curte mais o Facebook, mas em linhas gerais eu posso dizer sim, sem medo de errar, que hoje o Instagram, ele é a grande mídia, tanto que quando a gente vai levantar os números, a grande concentração de engajamento é no Instagram. Então assim, eu posso dizer que ele é o protagonista, sim, mas a expertise da campanha é quando você consegue falar no Instagram, falar no Facebook, porque entende que aí você vai estar falando com o público do Instagram, o público do Facebook, o público do TikTok, do WhatsApp. Então assim, todos têm a sua relevância, mas eu posso afirmar assim que o Instagram tem uma relevância um pouco maior que os outros. E no Instagram, uma coisa que a gente tem observado é que os vídeos vêm ganhando cada vez mais relevância e aquelas fotozinhas, aqueles cards, parece que estão caindo no esquecimento. É isso, Ana, é isso, boa, bem observado. Se você que está ouvindo a gente aí, quando for mais tarde mexer no Instagram, eles fazem assim um sorteio aleatório. Eles estão mudando a plataforma, tanto Facebook quanto Instagram. O Facebook, ele vai virar mais um marketplace. O que é um marketplace? Tipo aquela pegada quando você entra no iFood, aí tem vários restaurantes, ou quando você entra no Mercado Livre, Magazine Luiza, que agora tem várias lojas, né? Oferta de venda de serviços. Eles estão fazendo um estudo para ir mais para esse lado no Facebook. No Instagram, com a ascensão do TikTok, que incomodou bastante o Instagram, eles estão fazendo essa mudança também. No futuro, em médio prazo, quando você abrir o Instagram, ele já vai pro vídeo direto. Se você quiser ver os cards e tal, você vai ter que sair do vídeo, ou já ao contrário, né? É verdade. Se você quer ver o vídeo, você tem que ir ali e clicar em Reels, ou clicar em algum vídeo que aparece na timeline. Pronto, é isso que vai acontecer. A timeline do Instagram, ela vai ser, em grande parte, vídeo. Já cai no vídeo direto. Então essa é a grande alteração para combater o TikTok, que tem tomado um mercado bastante grande. Alan, o vídeo do Instagram dá para ir pro TikTok e vice-versa? Dá sim, justamente por isso, porque o Instagram tá tiktokizando. Lembrando que o TikTok é muito mais é como se o Instagram tivesse um pouquinho mais conservador e o TikTok bem mais dinâmico. Então o Instagram tá indo para essa pegada agora. A gente observa no TikTok que vários candidatos Pronto, vamos citar os dois maiores do Brasil, Lula e Bolsonaro. Guardando questões ideológicas, são análise fria mesmo, mercadológica. Técnica, isso. Um e outro, eles têm super atuações excelentes no TikTok. Você vê, são dois candidatos que são da velha guarda, concorda? Mas eles têm equipes boas, que conseguem levar conteúdo interessante pro TikTok. Alan Cardim, consultor em redes sociais, saindo um pouquinho dessa questão da eleição, mas ficando nas redes sociais. Os vídeos estão bem mais curtos, Alan, até para falar para todos nós, deixando os candidatos de lado. Qual o tempo médio de um vídeo para ter um bom engajamento, para ter muitas curtidas, Alan? No máximo 1 minuto, no máximo. Claro que cabe vídeos mais longos, mas a rede é muito dinâmica. Ninguém quer ficar... Quando você quer ver um vídeo mais longo, você vai lá pro YouTube. As mídias sociais, como Instagram, TikTok, até o Facebook mesmo, vídeos que vão funcionar, que vão conseguir levar o conteúdo de no máximo até 1 minuto. E o que você me diz das lives, Alan? Na pandemia nós tivemos assim um pico das lives. A impressão que a gente tem hoje é que as lives estão perdendo audiência. É impressão ou é fato? É fato. Fato, porque na pandemia muitas pessoas ficaram em casa. E aí teve o boom de lives. Elas perderam a audiência um pouco, mas não a relevância. Porque a live é uma maneira de você horizontalizar
de trazer conteúdo para as pessoas sem que elas fiquem focadas só em uma determinada rede, que é verticalizada. Não tem nenhum mal nisso, mas, por exemplo, as pessoas não precisam mais ficar só na televisão, em um determinado programa. Vamos lá, tipo, tem notícia que você vai ver no Jornal Nacional, no Jornal da Band, na Record, tem lá, é o que eu chamo de verticalizado, porque você não tem como interagir. Sim. É isso que é o grande legal das lives. A live você consegue ver a informação direto com o candidato, por exemplo. Direto, você está vendo o candidato ali falando sem nenhum filtro. E pode colocar, inclusive, pergunta para ele, interagir com ele. Pode interagir com ele, inclusive mandando perguntas. Quer dizer, você elimina esse filtro jornalístico, por exemplo. Não que o filtro jornalístico seja ruim. Claro. Mas é uma novidade, né? Você, já pensou você conseguir interagir diretamente com o candidato sem o filtro jornalístico? É uma pegada legal. Então, eu acho que tem uma relevância enorme lives. E como garantir uma boa audiência na live, Alan? O que é que as pessoas têm que considerar? Seja candidato ou não, seja um profissional liberal, quer fazer uma live, o que é que ele tem que considerar para tentar buscar uma boa audiência na live? Mostrar para quem está assistindo que você é um produtor de conteúdo. Aí como isso? Que você não está fazendo uma live ali só por fazer a live. Que você tem um equipamento legal, que você entrega um áudio legal, uma imagem bacana. Isso atrai, porque as pessoas se sentem privilegiadas. Fala, é uma produção bacana. E aí as pessoas, quando vão ganhando escopo, vão crescendo, obviamente que vai ter momentos que você vai pegar o celular na mão, dentro do carro, e gravar uma live e vai ter audiência. Mas aí você já estabeleceu, já mostrou quem você é. Eu acho que o legal é ter um equipamento legal, ter uma roteirização bacana. A partir do momento que você se engaja e se profissionaliza, as pessoas enxergam isso e veem você um produtor de conteúdo. E qual o melhor horário para uma live, Alan? É muito... Tem assim, vários estudos, é como se fosse uma maré, sabe? Não é uma coisa perene. Então, assim, durante a campanha eleitoral agora, você vai ter horários das 18 horas, um excelente horário para fazer live. A partir das 18, entre 18 e 21 horas, é um horário perfeito. Só que, como eu disse, não é engessado. Vão ter outras horas que depende do dia também. Se for um fim de semana, você tem outros horários. 11 da manhã também é um horário legal. Mas não é engessado. Eu não consigo responder isso de maneira assim, categórica. Esse horário é bacana. Eu consigo dizer assim, quando você vai fazer postagens, você tem 3 horários chaves, assim, que é 9 da manhã, meio-dia e 18 horas. São horários chaves de fazer post para que a mídia social entregue esses posts o máximo possível. 9 horas da manhã, meio-dia e 18 horas. Isso, são horários chaves. Claro que isso também não é engessado. Você pode... Porque se o candidato ele tem uma relevância lá, ele tem uma entrega boa, esses são horários chaves, mas qualquer horário que ele entregar vai ter um engajamento legal. Para quem está começando, não. Tenta focar nesses horários para você ir aumentando sua audiência organicamente. Se você conseguir fazer impulsionado também, você vai aumentando ainda mais. A partir do momento que você ganha relevância, aí essa coisa de horário, ela fica meio a você que manda. E como é que se ganha relevância nas redes sociais, Alan, para ter um engajamento maior? Produzindo conteúdo. Produza conteúdo. Faça uma roteirização antes. É o que eu costumo muito falar nas aulas. Eu vou até te dar um exemplo legal. Eu sou professor lá da Fundação Ulisses Guimarães há alguns anos. E 2021 e 2022 a gente rodou 40 municípios. Aqui do estado, né? 40 municípios. Bacana. Justamente dando aulas de empreendedorismo digital fundamentado nas mídias sociais. O que era aula? Eu passava um fim de semana na cidade, era mais ou menos 18 horas de aula, falando em como você usar a ferramenta celular e a sua mídia social para produzir conteúdo e disso até você gerar renda. Então eu ia em muito interior que as pessoas estavam sem perspectivas nenhuma e elas aprendiam, e eu tenho, inclusive isso é até meu estudo de mestrado lá na UFRN, várias pessoas dessas que eu dei aula que estavam sem perspectiva e com o celular na mão eles conseguiram gerar conteúdo, uns viraram geradores de conteúdo, outros viraram social media no interior. É aquele cara que aprendeu a fazer, aí ele ia lá no salão de beleza, ia lá na padaria e conseguiu, a partir disso, gerar uma renda
Veja que interessante. Que bacana. E conseguiu, e aquele que se transformou em gerador de conteúdo monetizou as suas postagens. Isso, a partir do momento que ele aprendeu a gerar conteúdo e teve uma frequência, porque o que as mídias sociais querem de você? Isso inclui no YouTube também, frequência. A partir do momento que você tem frequência, uma roteirização legal, mas frequência, ele enxerga você como produtor de conteúdo, aí ele passa a entregar mais seu conteúdo. Porque ele fala assim, pô, esse cara aqui ou essa garota tá produzindo conteúdo bacana. Então, produzindo conteúdo nem bacana, não interessa. Nesse primeiro momento, ele fala, ele é produtor, ele tá fazendo todo dia 3 vídeos? Não, eu vou entregar mais. Entendeu? Alan, e essa frequência, qual é a quantidade média? Assim, tem que estar frequente nas redes sociais para que o Instagram entregue mais, ou seja, para que você ganhe mais seguidores, ganhe mais engajamento. Que frequência é essa? Seja no Stories, certo, seja no Reels, seja no feed? É uma pergunta também difícil de responder, porque tem muita gente aí que vem categórica dizendo, olha, a receita do... Não tem receita. É sempre uma coisa muito móvel. É mídia social, ela é sempre de um jeito num mês, no outro tá de outro jeito. É isso que é legal, né? Mas uma frequência bacana para quem tá começando, pra alguém que vai falar, pô, você é um TikToker e vou, no mínimo, um videozinho por dia. Mas se seguir aqueles 3 horários, conseguir fazer uma entrega em cada horário, é o ideal. Agora também tem casos, Alan, de pessoas que usam, que é o chamado overpost, que são muitas, eu costumo dizer que são muitas bolinhas do stories, são muitos rios. Isso de alguma forma se torna veneno ou não nas redes sociais? Quando você atinge relevância, não. Quando você tem muitas, como você falou, muitas bolinhas lá no Stories, muitos tracinhos no Story, a sua conta sempre vai estar em primeiro lugar lá. Sim. Quando você está passeando pelo Stories, você sempre vai estar com a sua bolinha acesa lá. Então isso é uma maneira de... É como se você estivesse pegando a sua conta e elevando a audiência dela. E uma maneira orgânica, né? É maneira orgânica, é verdade. Isso. E com relação às postagens do feed também, 3 postagens por dia, Alan, é o ideal? Seria o ideal? Seria principalmente nesse momento político, seria o ideal. Quando a gente sai da campanha política e vai falar, por exemplo, de empresas ou de profissional liberal, você como jornalista, por exemplo, olha, 1, 2 postagens por dia tá ótimo. Por quê? Porque elas ganham tempo de maturação. Quando você lança uma postagem fora da campanha política, certo, a campanha política é outro universo. É outro universo. Mas quando você lá, como profissional liberal, lança uma postagem 9 da manhã, aí você lança outra meio-dia, você mata aquela da 9 da manhã. E de repente a que você lançou 9 da manhã tá lá oferecendo seus serviços. E a que você lançou meio-dia é uma institucional só. Pronto, você matou a de serviço. Tô dizendo organicamente. Claro. Se você não impulsionar. Então, interessante 1, 2 por dia no máximo, para ela ter o tempo de maturar e as pessoas enxergarem o que você está oferecendo. Mas o Stories vale aquela máxima que você falava há pouco de estar sempre produzindo conteúdo para... Stories vale. Stories pode usar e abusar, porque o Stories vai fazer a sua conta ficar sempre lá como fala no Twitter, nos Trend Topics. Alan Cardim, e no caso da live, é interessante deixar no feed lá do Instagram? Vamos lá, momento político, depende. Fora do momento político? Fora do momento político é interessante, sim. É interessante, porque é aquela live, você só vai tirar se houve alguma fala equivocada. Mas se foi uma live que correu tudo bem, é legal deixar, porque não deixa de ser um vídeo. Sim. E as mídias sociais, elas entregam mais vídeo do que imagem estática. Entrega muito mais. Entrega mais, ela. Vamos lá, se você tiver uma conta com 1000 seguidores... O Instagram, por exemplo, ele vai entregar no máximo 2% desses seguidores vão ver sua postagem. Isso eu tô falando no meio comum, não se você for meio comum, claro. Que tiver uma relevância enorme e tal, aí não. E o vídeo, ele entrega mais, porque o vídeo, além dele entregar os 2%, ele tem as visualizações, que é a pessoa que pode não ter curtido, mas viu, conseguiu assistir. Você tem como acompanhar essas métricas. Então, eles privilegiam o vídeo, então eles dão mais vazão ao vídeo.
Alan Cardim, professor, consultor especialista em mídias sociais. Alan, muito obrigada por, não só pelas informações, mas sobretudo por muitas dicas que você trouxe pra gente aqui no Jornal da Cidade. Um excelente dia e bom final de semana. Muito obrigado e em breve estaremos rodando, deixar acabar a campanha política, a gente volta a rodar os municípios, aí vamos fazer todos. Vai fazer todos, que maravilha. Todos, com a fundação, levando essas aulas aí para quem quer aprender e que gerar renda. Então, quando você começar a rodar novamente, você vem pra cá pra gente divulgar e até pra alertar as pessoas e que elas participem dessa oportunidade, naturalmente. Isso, com o maior prazer. Obrigado, Ana. Obrigada a você, Alan Fran Rodrigues. Excelente final de semana. Maneiro aí, legal. Bom final de semana pra você, Ana, para os nossos queridos ouvintes. Até segunda.